Hoje vamos analisar um caso do final do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Minnie Estelle Wallace nasceu em Nova Orleans no dia 14 de janeiro de 1869. Ela era filha do advogado Sr. James Elijah Wallace e de Elizabeth. Quando Minnie era jovem, seus pais se divorciaram, mas garantiram que as duas filhas fossem educadas e aprendessem as boas maneiras sociais da época. Após o divórcio, a Sra. Wallace abriu uma pensão na Canal Street, no famoso bairro de Storyville, em Nova Orleans. Ficava perto do luxuosíssimo bordel de tijolos marrons e mármore, na 40 Basin Street, que foi construído pela famosa cafetina Kate Townsend em 1863. A Sra. Wallace era uma empresária sagaz. As filhas dela se tornaram jovens bonitas, e com a fama crescendo na cidade, ela as incentivava a cantar e tocar piano para os convidados. Nova Orleans era uma cidade movimentada. Em meados do século XIX, os portos haviam se tornado os terceiros maiores do país, atrás apenas dos portos de Nova York e Boston. E em 1880, a população da cidade ultrapassava 200 mil habitantes, tornando Nova Orleans a 10ª maior cidade dos Estados Unidos. Em 1884, a cidade sediou a Exposição Mundial do Centenário do Algodão e da Indústria. Na época, quase um terço de todo o algodão produzido nos Estados Unidos era movimentado em Nova Orleans, e a cidade abrigava a Bolsa de Algodão de Nova Orleans. A exposição recebeu o nome de Centenário Mundial do Algodão, porque o registro mais antigo de exportação de algodão dos Estados Unidos para a Grã-Bretanha era de 100 anos antes, em 1784. Foi um evento bastante extravagante, realizado em uma área que cobria 249 acres e se estendia da Avenida St. Charles até o rio Mississippi. Ela podia ser acessada diretamente por ferrovia, barcos a vapor ou navios oceânicos. O prédio principal era especialmente grandioso e os jornais haviam noticiado que era a maior superfície coberta já construída. Ela era iluminada por 5.000 luzes elétricas e tinha uma torre de observação que podia ser acessada por meio de um elevador elétrico, algo ainda bastante novo na época. A exposição foi inaugurada em 16 de dezembro de 1884 e durou até 2 de junho de 1885, atraindo muitos visitantes. Um deles era um empresário de muito sucesso chamado Sr. James Reeves Walcott. Ele tinha 48 anos e era originalmente do condado de Marion, em Indiana, onde nasceu em 10 de agosto de 1836. Ele havia lutado na Guerra Civil e agora morava na cidade de Emporia, no Kansas. Ele fez fortuna com a West Columbia Coal and Mining Company e já havia enfrentado muitas tragédias. Ele se casou em 1856, mas sua esposa chamada Anne morreu apenas um ano depois. Ele se casou pela segunda vez em 1858 e se mudou para o Kansas em 1867 com sua esposa e filhos. Aqui ele comprou uma fazenda onde criou gado. Ele também trabalhou com contratos ferroviários e comprou e vendeu mercearias. Seus investimentos o tornaram realmente muito rico. Por volta de 1880, a família se mudou novamente, desta vez para a cidade de Emporia. Aqui ele virou presidente do conselho, passando a ser o prefeito interino quando o titular estivesse ausente. Tragicamente, sua segunda esposa, chamada Hannah, faleceu em 1º de maio de 1884, deixando-o viúvo pela segunda vez. Ele sempre foi conhecido como um cavalheiro que, durante o casamento, saía com outras mulheres, frequentava prostitutas e tinha uma amante bem mais jovem. O Sr. James Reeves Walcott viajou para Nova Orleans em dezembro de 1884 para visitar a Exposição Mundial do Centenário Industrial e do Algodão. Ele estava acompanhado por um cavalheiro chamado Sr. Eben Baldwin. Um homem que eles encontraram por acaso em Baton Rouge lhes disse que, ao chegarem a Nova Orleans, deveriam se hospedar em uma pensão na Canal Street, no famoso distrito de Storyville. Ele disse que a pensão era da Sra. Wallace, que tinha 2 filhas muito bonitas e talentosas. Os 2 cavalheiros alugaram quartos na pensão da Sra. Wallace. Logo conheceram Minnie e Dora, e imediatamente o Sr. James Reeves Walcott pareceu ficar um tanto encantado por Minnie. Ele falou à Sra. Wallace que queria casar com sua filha. Não era a primeira vez que um cavalheiro pedia uma das filhas da Sra. Wallace em casamento. Elas ficaram tão famosas por sua beleza que homens viajavam de longe para pedi-las em casamento. O juiz William T. Houston pediu à Sra. Wallace para que Minnie morasse com ele e sua esposa, mas ela recusou educadamente. Porém, o Sr. James Reeves Walcott era determinado e acostumado a conquistar o que queria. Ao retornar a Emporia, escreveu para Minnie:
4 meses depois, ele retornou a Nova Orleans dizendo que sua filha Elizabeth queria visitar a exposição. Eles se hospedaram na pensão da Sra. Wallace na Canal Street. O Sr. James Reeves Walcott novamente pediu permissão à Sra. Wallace para casar com sua filha. Ele afirmou que Minnie teria tudo o que precisasse e garantiu à Sra. Wallace que ela também estaria bem amparada. A Sra. Wallace disse que a decisão caberia a Minnie. Embora Minnie parecesse gostar bastante da proposta de casamento, a Sra. Wallace insistiu que, antes de sua filha aceitar o pedido, ela e Minnie precisariam primeiro visitá-lo em Emporia. Elas fizeram a viagem em julho de 1885 e a Sra. Wallace ficou muito impressionada com tudo o que viu. Uma casa grandiosa com seus belos móveis. Certamente parecia que o Sr. James Reeves Walcott era de fato um cavalheiro muito rico e bem-sucedido. Minnie concordou em se casar com ele. Ele queria casar logo, mas Dona Wallace disse que teria que esperar. Ela queria que sua irmã fosse ao casamento, por isso sugeriu realizá-lo em Cincinnati. Parecia um compromisso aceitável, mas logo souberam que, como nenhum dos dois era residente de Ohio, não poderiam se casar lá. Em vez disso, eles se casaram do outro lado do rio Ohio, em Covington, Kentucky. A cerimônia aconteceu em 22 de julho de 1885. Após o casamento, Dona Wallace voltou para Nova Orleans, enquanto Minnie viajou com o marido para Emporia, onde foram recebidos pelo Conselho Municipal. O Sr. James Reeves Walcott cumpriu sua palavra. Minnie não precisava de nada. Agora ela era a senhora de uma bela casa. Ela tinha empregados, dinheiro e privilégios, e um marido que a adorava. Logo ela teve que administrar a casa sozinha, pois o marido passava alguns dias fora a negócios. Ele era importante na comunidade e precisava garantir que seus investimentos estivessem em ordem. Ele foi para a cidade de Topeka, onde na época havia um rápido aumento nos preços dos imóveis e muitos especuladores imobiliários estavam comprando lotes na cidade. Ele voltou para Emporia no sábado, dia 15 de agosto, e foi recebido por sua esposa, mas mais tarde, naquela noite, ele ficou muito doente. Minnie chamou um médico e o Dr. Luther Jacobs chegou prontamente. Seu marido sentia fortes dores, sofria de cólicas estomacais e vomitava. O médico preparou um tônico e deixou o Sr. James Reeves Walcott aos cuidados de Minnie. Ela foi atenciosa e na manhã seguinte ele já estava um pouco melhor. 2 dias depois, porém, na terça-feira, 18 de agosto, ele voltou a passar mal e novamente foi para a cama. O Dr. Jacobs voltou e na quinta-feira, dia 20, ele já se sentia muito melhor, tanto que conseguiu comer ostras enlatadas, embora isso não tenha lhe caído bem, e ele voltou a passar mal. O Dr. Jacobs retornou à casa dos Walcott e já começava a suspeitar que algo estranho ocorria. Ele suspeitou que seu paciente sofria envenenamento por arsênico, opinião compartilhada pelas filhas do Sr. Walcott. Como muitos em Emporia, elas suspeitavam do motivo para uma jovem bonita de 16 anos concordar em se casar com seu pai. No sábado, dia 22 de agosto, a saúde dele piorou ainda mais, mas Minnie não teve permissão para vê-lo. Parecia que todos acreditavam que ela era responsável por envenenar o marido. Mais tarde naquele dia, exatamente um mês após terem se casado, o Sr. James Reeves Walcott faleceu. A notícia da morte de uma figura tão proeminente em Emporia logo se espalhou pela cidade. Parecia que era o único assunto de conversa. As versões de como exatamente ele morreu foram exageradas, e o fato de que, apenas um mês antes, ele havia se casado com uma jovem muito mais nova do que ele, com menos da metade de sua idade, era constantemente mencionado. Quando surgiu a notícia de que suspeitavam de envenenamento por arsênico, muitos moradores acreditaram que James Reeves Walcott foi envenenado de propósito por sua jovem esposa. A polícia visitou as farmácias locais e descobriu que Minnie havia comprado estricnina no dia anterior ao seu marido adoecer. Ela ainda fez 2 compras de arsênico nos dias seguintes. Outra farmácia recusou a venda porque ela não quis informar o motivo da compra. Ela foi questionada sobre essas compras, mas ela disse inocentemente que só usava arsênico para passar no rosto e que a estricnina era usada unicamente para remover manchas das roupas. Felizmente, ela não usou o arsênico que comprou e concordou em entregá-lo à polícia para pesagem. No entanto, ao entregar a caixinha ao policial, ela a deixou cair acidentalmente. Eles tentaram recuperar o arsênico recolhendo o máximo que conseguiram do chão, mas agora seria impossível determinar se ela realmente havia usado algum.
A senhora Minnie Wallace Walcott foi informada de que deveria permanecer em sua casa enquanto a polícia investigava as circunstâncias que levaram à morte de seu marido. 2 policiais ficaram vigiando-a. Logo depois, alguns de seus amigos chegaram para oferecer apoio. Foi realizada uma autópsia que concluiu que a causa da morte, sem dúvida, foi devido à ingestão de arsênico. Antes do funeral, o patologista removeu o estômago, o fígado e os rins da falecida para que pudessem passar por exames adicionais. A cidade estava dividida sobre sua culpa. Muitos achavam que uma jovem tão bonita não cometeria tal crime, enquanto outros acreditavam que ela matou o marido. As amigas de Minnie a ajudaram a se preparar para o funeral, mas no dia ela achou melhor não ir. Ela ficou do lado de fora da casa, de luto, prestando homenagens enquanto o cortejo passava. Assim que a senhora Elizabeth Wallace soube que sua filha havia sido presa, ela foi para a Emporia, acompanhada por um juiz da Louisiana chamado William T. Houston. A senhora Wallace sabia que o juiz gostava de Minnie e achou que se ela fosse inocentada, ele talvez quisesse se casar com ela. Ela solicitou que o tribunal nomeasse um tutor legal para sua filha, já que ela ainda era menor de idade. O tribunal atendeu a esse pedido, e o Sr. William Jota, que já havia sido prefeito de Emporia, foi nomeado tutor dela. O juiz Houston ficou tão indignado que foi embora e voltou para Nova Orleans. Foi realizado um inquérito na qual um médico chamado Charles W. Scott testemunhou que o falecido já havia o procurado antes, reclamando de dores no estômago. O médico disse que durante a consulta, o Sr. Walcott informou que estava tomando um medicamento que continha tanto arsênico quanto ópio. O Dr. Scott disse que perguntou ao Sr. Walcott por que ele estava tomando isso, e o Sr. Walcott respondeu que considerava o arsênico um estimulante masculino. Rumores diziam que, devido ao estilo de vida promíscuo do falecido, ele tomou arsênico por acreditar que curaria doenças sexualmente transmissíveis. Porém, a autópsia revelou que James Reeves Walcott nunca teve nenhuma dessas doenças. Após o inquérito, concluiu-se que a causa da morte foi envenenamento por arsênico e a senhora Minnie Wallace Walcott foi acusada de assassinato. O julgamento de Minnie Wallace Walcott começou em 19 de outubro de 1885 e foi um acontecimento sensacional. Um empresário de destaque morrendo de envenenamento por arsênico exatamente um mês após se casar com uma jovem bela, com mais da metade da sua idade, sempre chamaria a atenção dos jornais, e o interesse não se limitou ao Kansas e à Louisiana. Todo o país parecia querer ler sobre os acontecimentos que estavam se desenrolando em Emporia. Mais de 300 pessoas lotaram a maior sala de audiências da cidade, com centenas de outras se reunindo do lado de fora, e o julgamento não decepcionou os jornalistas, que estavam ansiosos para enfeitar uma história já fascinante. A defesa alegou que James Reeves Walcott, conhecido como Cavalheiro, costumava ingerir arsênico, o que levou à sua morte. Embora essa fosse a estratégia de defesa, a autópsia já havia revelado que o falecido não apresentava sinais de dependência de arsênico. O caso da acusação era muito direto. A ré havia comprado tanto estricnina quanto arsênico e envenenado seu marido. Apesar da reputação de cavalheiro respeitável, a vida do Sr. James Reeves Walcott agora era exposta nos tribunais. Suas visitas a bordéis e prostíbulos e seu medo de ter contraído uma doença sexualmente transmissível. Prostitutas depuseram, e médicos relataram que ele lhes dissera ser viciado em arsênico, e farmacêuticos confirmaram que ele comprou a substância deles. No entanto, nenhuma dessas testemunhas era de Emporia, e parecia estranho para muitos que o Sr. James Reeves Walcott só parecesse depender de pílulas de arsênico. Quando estava fora de casa, não havia registro de que ele comprou arsênico em farmácias locais. William Jota, nomeado como tutor de Minnie pelo tribunal, disponibilizou $4.000 para sua defesa. Ela achava muito fácil encantar senhores mais velhos, e William Jota não era diferente. Ele contou ao tribunal que, em julho de 1885, o Sr. James Reeves Walcott o visitou em seu escritório e, enquanto estava lá, colocou um pó branco em uma faca antes de misturá-lo com um copo de água. Em seguida, ele bebeu. O Sr. J disse que o Sr. Walcott o aconselhou a limpar a faca, pois o pó era arsênico. Minnie falou em sua própria defesa. Ela dirigiu-se graciosamente ao banco das testemunhas e disse ao tribunal que havia comprado arsênico a pedido de seu marido e o colocado em uma gaveta. Sem que ela soubesse, ele pediu para uma empregada levar o arsênico até ele e, debilitado, tomou uma dose errada, ingerindo demais e morrendo.
Seu depoimento foi muito emocionante e, enquanto ela falava, era como se todo o tribunal tivesse parado, de alguma forma cativado por sua inocência e sua beleza. Ela parecia ter conquistado os corações do tribunal, e o sentimento público agora estava muito a seu favor. Quando o júri foi enviado para considerar o caso, eles deliberaram por 52 horas antes de retornar com o veredicto de absolvição. Muitos achavam que era porque não queriam condenar uma garota de 16 anos à morte. Um dos jurados disse depois: "Se eu tivesse votado para condenar aquela garotinha, seu rosto me assombraria até meu último dia." Minnie herdou $250 mil da herança do marido e, no dia 19 de novembro de 1885, ela voltou para Nova Orleans com sua mãe. Como o julgamento havia sido tão sensacionalizado nos jornais, Minnie recebeu propostas para entrar para o mundo do espetáculo, mas nada disso foi adiante. Ela voltou a viver em Nova Orleans e, mais tarde, passou a ser vista acompanhada do ex-governador da Louisiana, William Pitt Kellogg, um cavalheiro cerca de 39 anos mais velho que ela. Depois, ela se mudou para Chicago, supostamente com apoio financeiro do Sr. Pitt Kellogg. Em 1897, enquanto estava em Chicago, ela conheceu um cavalheiro chamado Sr. John Burden Ketchum. Ele, como tantos outros homens antes dele, ficou completamente apaixonado por Minnie, tanto que se divorciou da esposa e ele e Minnie se casaram em uma cerimônia secreta realizada em Wisconsin. Ele fez um testamento, deixando tudo o que possuía para sua nova esposa, e apenas 12 dias depois, ele morreu. Como o primeiro marido de Minnie morreu por envenenamento por arsênico, foi feita uma autópsia. Concluiu-se que o Sr. Burden Ketchum havia morrido devido ao seu vício em álcool e não foram encontrados vestígios de veneno ou envenenamento. A família Ketchum contestou o testamento, mas a reivindicação de Minnie foi mantida nos tribunais. E, novamente, ela herdou $250 mil. Minnie passou a escrever poesia e até publicou um livro de poemas, mas teve pouco sucesso como poetisa. No ano de 1900, Minnie conheceu um cavalheiro chamado Sr. Delancey Horton Louderback. Ele era casado, extremamente rico e 20 anos mais velho que ela. Ele também era uma figura destacada no distrito financeiro de Chicago. O Sr. Delancey Horton Louderback ficou totalmente apaixonado por Minnie. Ele lhe dava presentes e a exibia em eventos sociais, mesmo ainda casado com sua esposa, que já sofria há tempos. Por fim, ele construiu para Minnie uma casa muito grande e luxuosa, e juntos eles compraram os móveis mais extravagantes. Há tempos havia rumores de que ele deu a Minnie joias e dinheiro. Porém, Minnie nunca foi morar na casa. Em vez disso, avisou Delancey Horton Louderback por carta que havia se mudado para Londres, mas os motivos não ficaram claros. Minnie ficou em Londres e os anos se passaram. Após a morte da esposa do Sr. Delancey Horton Louderback, ele enviou um telegrama a Minnie pedindo que ela retornasse à América para se casarem. Minnie não voltou. Em vez disso, ela enviou uma breve resposta informando que havia se casado com um capitão do exército britânico. Logo após receber a mensagem de Minnie, Delancey Horton Louderback morreu. Uma autópsia revelou que sua morte havia sido causada por envenenamento por cianeto. Não ficou claro se foi suicídio ou assassinato. Ao lerem seu testamento, revelaram que 25% da herança foi deixada para Minnie Wallace Walcott. Delancey Horton Louderback morreu em Chicago enquanto Minnie morava em Londres. Embora ela não pudesse ter tido qualquer participação direta em sua morte, aumentaram as especulações de que ela poderia ter tido um cúmplice que poderia tê-lo envenenado. Nenhuma acusação foi feita contra ninguém pela morte dele. Minnie retornou aos Estados Unidos e viveu o resto da vida em anonimato como Stella Minnie Keating. Ela morreu em San Diego no dia 10 de maio de 1957, aos 88 anos de idade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem quaisquer comentários ou feedback que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.